Hello, gente, como vocês estão? Hoje nós vamos para mais um capítulo do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. E no capítulo de hoje o tema é benefício e sacrifício, e começa com a seguinte frase: Nos teus dias de luta, portanto, fazes os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina, do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Emmanuel. No capítulo de hoje é mencionado os nossos pedidos, né? Os pedidos que a gente faz para Deus. E que a gente está sempre buscando alguns lugares, então, por exemplo, templos, igrejas, enfim, centro espírita, para fazer os nossos pedidos para Deus, para a gente se conectar com Deus de alguma forma. E o José Carlos de Luca diz que não há nada de errado nisso, que inclusive isso é maravilhoso, né? Eu acredito que isso seja realmente algo muito bom, ajuda a gente a se aproximar de Deus, a gente a ter mais conhecimento, mais consciência sobre as coisas. Porém, ele menciona que para cada pedido que a gente faz, há sempre um sacrifício. E eu achei interessante refletir sobre isso. Eu fiquei me perguntando, né? Que tipo de sacrifício é esse que ele está falando aqui? Quando a gente pede algo, seria o quê? Eu vejo como um dos sacrifícios, a gente pede, mas para a gente pedir e receber, a gente precisa abrir espaço na nossa vida para a gente receber. Eu já falei sobre abrir espaço num dos vídeos aqui, no qual eu falo sobre lei da atração também, mas eu acredito muito nisso. Às vezes a gente quer determinadas coisas na nossa vida, mas a gente não busca. A gente não faz uma pesquisinha sobre o assunto. Então a gente precisa sim buscar, ir atrás, ver o que você deseja. Como que eu posso fazer isso que eu desejo? Então, entender até mesmo o caminho, né? E Deus vai abrindo as portas, Ele vai trazendo pra gente aquilo que a gente quer. Tem um momento que ele diz uma frase que eu achei bem interessante. Todos querem a graça divina, mas poucos estão dispostos ao sacrifício. Ele diz aqui sobre as coisas que não estão dando certo na nossa vida. Por que não está dando certo, né? Qual o motivo? E que a lição espiritual nos convida ao sacrifício. Por exemplo, ele dá alguns exemplos aqui, da maledicência, dos hábitos infelizes, né? Quais hábitos ruins que você tem aí na sua vida? Então, talvez você queira mais saúde, né? Tá pedindo por mais saúde, buscar prestar atenção do que eu tô me alimentando todos os dias. Será que eu tenho cultivado coisas boas na minha vida, no dia a dia, né? O que você tem cultivado aí, dependendo daquilo que você... Dependendo, eu digo, relacionado, né? Àquilo que você tem pedido para Deus. Então, da paixão desvairada, do comodismo, que é como eu falei, às vezes a gente quer uma coisa e a gente não se dá o trabalho de fazer uma pequena pesquisa para entender se a gente realmente quer aquilo. Porque às vezes a gente fica desejando imensamente um negócio e fala que não é possível, que não dá para ter na sua vida. Aí você vai fazer uma pequena pesquisa sobre, ou você entende que talvez não é isso que você deseja, ou você entende que talvez isso seja assim possível na sua vida. Que com tais passos você consegue chegar lá, você consegue ter o que você quer. Então, é interessante a gente pensar nisso aí, no que você está se acomodando. E eu penso para mim também, né? No que eu estou me acomodando que não tá dando certo ainda na minha vida. O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? Que mais? Da reclamação, do egoísmo destruidor, do pessimismo, do desamor por nós mesmos. Quando a gente fala da reclamação, né, que é sobre clamar novamente por aquilo que você já não quer mais, né? Você tá reclamando, você tá clamando por aquilo de novo. É interessante porque dá pra ter dá pra gente aplicar vários pontos de vista sobre isso. Eu acredito hoje que a gente deve sim buscar reclamar menos, mas que a gente deve ter um certo espírito aí analítico. Então, daquilo que fica legal para sua vida e daquilo que não fica.
daquilo que faz sentido para você, que está alinhado com você, com seus valores, e daquilo que não está. Então, uma coisa é ficar reclamando sem fazer nada. Outra coisa é você ser determinado, entender aquilo que faz sentido e fazer as mudanças necessárias. Fala aqui, né, do pessimismo também. Poxa, quantas vezes a gente ouve, às vezes, a pessoa falando que nada vai dar certo, ou que isso não vai dar, que aquilo não vai dar. Você traz diversas soluções, né? Vamos pensar numa reunião de trabalho. Eu sei que eu sempre trago exemplos de trabalho, mas enfim. Me deem outros exemplos aqui embaixo pra gente compartilhar coisas novas. Mas, por exemplo, você tá numa reunião de trabalho. Aí as pessoas estão dando várias soluções, várias ideias novas, e sempre tem aquele que fala que nada dá certo, que nada vai funcionar, que nada vai. E aí vira uma reunião que não se chega em lugar nenhum, né? Então, a gente eliminar esse pessimismo da nossa vida. E é claro, não é só sobre ser apenas positivo, tudo tem que ser positivo, não. Mas é você buscar trazer soluções e analisar o que pode dar e o que não pode dar certo. Se a gente ficar pensando só no que não dá certo, aí nada acontece mesmo. É nessa intenção que eu digo sobre eliminar o pessimismo, né? Não é sobre ser somente positivo, positividade tóxica e tal. Não, não tem nada a ver com isso. É a gente entender que a gente precisa olhar mais para a solução e analisar. Isso vai funcionar? Não vai? Vamos testar. Isso para tudo na nossa vida. E o desamor por nós mesmos, né? A gente fala aqui bastante sobre autocompaixão. É a base do meu trabalho. E quando a gente entende que a gente precisa se amar, as coisas começam a funcionar um pouco melhor na nossa vida, porque a gente começa a ter atitudes diferentes. A gente começa a acreditar mais na gente. E acreditar em você é maravilhoso, porque se você tá pedindo algo para Deus e de alguma forma você acha que você não tá recebendo aquilo, busque perceber se você não está preparada para receber. Se você precisa, talvez, se amar um pouco mais, trazer essa gentileza com você mesma e acreditar em você, acreditar na possibilidade. Eu mesma só trago esses vídeos aqui porque eu quero trazer conteúdo que faça com que vocês acreditem mais em vocês, que faça com que vocês consigam se levantar, caso vocês estejam se sentindo mal de alguma maneira com vocês mesmos. Então, e eu sei como que é passar por isso, sabe? Quando a gente não tá muito bem, quando a gente tá desacreditando da gente mesmo. Então acreditem um pouco mais aí na possibilidade e tratem-se de uma forma mais gentil. Eu sei que isso vai ajudar bastante e talvez você receba aí o que você tem pedido tanto para Deus. E para finalizar, ele diz: quais sacrifícios nós estamos precisando fazer? Pensemos nisso antes de fazermos algum pedido a Deus. É legal, né, essa reflexão. A gente pensar aí antes de fazer o pedido, ou talvez quando você fizer o pedido, no momento de fazer, porque às vezes a gente precisa fazer, às vezes a gente precisa falar para entender o que a gente está querendo também. E aí, ao entender, ao compreender, pensar: o que eu preciso mudar aqui para talvez receber esse pedido, receber esse presente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha feito uma pequena diferença no dia de vocês. Deixa aqui nos comentários se você gostou, qual mensagem que bateu aí no seu coração de alguma forma. Deixa o seu like e já se inscreva no canal. Eu quero saber, gente, também se vocês estão gostando desse Minutos com o Chico Xavier que eu tô trazendo, porque a série Antes dos 30 está acabando. E se vocês gostam que eu traga essa reflexão sobre o livro, comenta aqui embaixo para eu saber se eu continuo trazendo ou não, ou se eu paro. Terminou a série Antes dos 30, eu paro também de trazer aqui os Minutos com o Chico Xavier. Então deixa aqui nos comentários, que assim a gente decide junto se a gente vai manter ou não a reflexão do livro. Combinado? Então até amanhã com mais vídeos por aqui da série Antes dos 30. Beijos!